Vamos lá, galera, mais um exercício, também muito utilizado em vestibulares, tá? Bem batido, mas já bem mais trabalhado matematicamente, uma atenção especial, uma organização melhor para nós podermos enxergar, conceitos de momento, de escolha de ponto de giro, de pivô, tá? Bem importante isso daqui. Legal? Uma situação bem prática, que é você, por exemplo, apoiar uma parede, uma escada numa parede no chão e poder colocar mais peso sobre ela, colocar uma inclinação maior ou menor, tem atrito, não tem, é isso que nós vamos discutir, tá bom? Então ele fala assim, ó, uma escada está apoiada em dois pontos, um no chão, no piso, se não tivesse aqui o ponto A, para a organização eu chamaria de ponto C, chão, tá? Ponto B eu chamaria de ponto P, de parede, tudo bem? Aí ele diz, olha, qual é a tangente desse ângulo que ele chama de alfa, certo? De modo que essa parede possa ficar na inclinação e esse ângulo aí seja o menor possível. Porque se eu pegar essa escada, vamos supor, vai ficar mais fácil, ó, vamos supor que a escada é isso aqui, ó, tá? Eu posso fazê-la assim, ó, colocá-la assim. Aí o meu ângulo vai ficar maior. Ele tem que colocar da melhor forma, na forma mais baixa possível, né? Esse ponto aqui em relação ao piso, que ele quer o menor ângulo. Legal? Mas para isso ele te dá uma informação. Ele fala que o coeficiente de atrito entre a escada e o chão é 0,25. Mas o engraçado é que ele fala que não tem atrito aqui, ó. Aí tu vai perguntar, pode isso? Vamos discutir. Vamos lá. Primeira coisa é colocarmos todos os vetores. Olha a importância de nós entendermos a parte de vetores. Tá? A importância de nós entendermos, inclusive, a terceira lei de Newton, ação e reação. Nosso objeto de estudo é a escada. Eu quero forças feitas na escada e não que a escada aplica. Tá bom? Então, primeira força, sempre vamos utilizar no meio da escada, bem no seu centro. Eu vou aplicar a força peso verticalmente para baixo e bem no seu ponto médio, porque ele fala que a escada é homogênea, tá? Então, minha escadinha está aqui, ó. Vou desenhar ela aqui separada, tá certo? Então, eu tenho aqui o peso exatamente no meio. Então, se eu, por acaso, resolver chamar essa escada, falar para você que o tamanho dela é L, certo? Essa medida aqui é L sobre 2. Então, daqui até aqui eu tenho L sobre 2. Isso vai ser relevante para a gente, tá bom? Vamos lá. A escada empurra o chão para baixo. O chão reage, empurra a escada para cima. Então, aqui eu tenho uma força normal, que eu vou chamar de FNA. Pode chamar só de NA se quiser. A escada empurra a parede do ponto B para a esquerda da minha figura. A parede reage e empurra para cá, ó. Então, essas duas verdes são as minhas forças normais. Veja, eu não desenho a força que a escada faz na parede, e sim que a parede faz na escada. Legal? Quais são, ou qual é, né, a força que está faltando? Tá? Essa escada aqui, se você soltar, a tendência dela é cair, esse ponto descer, mas também ela escorregar aqui. Então, ela escorrega sobre esse piso e escorrega aqui. Quando ela escorregar e fizer isso, ó, ela, na verdade, está fazendo isso também. Então, está fazendo dois movimentos, um de queda e um de rotação. Eu tenho que tentar evitar os dois. Tá? Para ela não ir para lá, tem que ter um atrito para cá. Então, eu vou desenhar o atrito aqui. Ó. Legal? Então, aqui existe uma força de atrito na tendência contrária ao movimento. Ok? Se ela escorregasse, ela vem escorregando, encostando na parede e arrastando aqui para baixo. Se tivesse atrito aqui, ele seria para cima. Eu vou desenhar, mas na sequência eu vou apagar. Tá? A tendência do movimento desse ponto é descer. O atrito aqui, se ele existisse, seria para cima. Certo? Numa condição de equilíbrio primeiro estático, eu tenho que pensar que para essa escada não cair, não transladar, eu tenho que fazer primeiro o somatório das forças sendo igual a zero. Aí eu faria somatório das forças no eixo X. Quais são as forças que estão no eixo X? Uma para a direita FNB e uma para a esquerda FAT. Então, essa para a direita tem que ser igual a essa para a esquerda. Então, meu FAT no chão, tá, seria igual a quem? FNB.
Aí a condição de equilíbrio no eixo X já está satisfeita, porque eu tenho uma força para a esquerda e uma para a direita. Então já existe a possibilidade de uma anular a outra. Preciso ter pelo menos duas em sentidos opostos. Eu tenho uma para cima aqui, uma para baixo aqui, uma para cima aqui. Essa daqui mais essa daqui tem que ser igual a essa daqui. Ou seja, o somatório das forças no eixo Y também tem que dar quanto? 0. Então, o peso para baixo, nesse meu desenho, tem que ser igual a quem? Ao FNA para cima, mais o FAT para cima, lá na parede, ó. Esse FAT aqui não necessariamente é igual a esse. Agora, presta bastante atenção. Vamos lá. No eixo Y, se essa força aqui não existir, não é uma possibilidade de eu anular o exercício, ou anular e dizer que o movimento não, que o equilíbrio não pode acontecer. Porque se esse FAT aqui não existir nessa minha soma vetorial, eu já tenho uma condição de igualdade, porque eu tenho duas forças possivelmente em sentidos opostos que podem ser iguais. Então essa condição aqui já é satisfatória para o equilíbrio. Legal? Então vamos lá. Raciocina, pensa comigo e anota no cantinho do seu caderno. Para uma escada ficar em equilíbrio, por exemplo, desse jeito, certo? É fundamental ter atrito aqui. Se não tiver atrito aqui, não tem condição dela ficar em equilíbrio. Ela vai escorregar. Então esse atrito aqui, ele é obrigatório. Porém, o atrito aqui em cima, ele é opcional. Se ele existir, melhor. Eu posso colocar mais peso, ou subir mais degraus, ou ter uma escada maior, menor, trabalhar do jeito que eu quiser. Mas se não tiver atrito aqui, não impossibilita o equilíbrio. O atrito aqui, ele pode existir ou não. Aqui ele tem que existir. Isso aqui é muito, né, usado em itens teóricos, por exemplo. É impossível a escada equilibrar tendo atrito aqui ou não, para você julgar, por exemplo, o item certo ou errado, ou achar que ele é errado e não marcar aquela opção. Legal? Então eu tenho a minha primeira condição de equilíbrio satisfeita, que é o equilíbrio do ponto material. Vou guardar essas equações aqui, ó. Mas se eu olhar, o exercício, por exemplo, ainda não me deu informações suficientes. Então eu preciso agora trabalhar com a ideia do momento resultante sendo zero. Então a minha escada ela é um corpo o quê? Extenso. Legal? Se ela é um corpo extenso, eu vou fazer o momento resultante sendo zero. Legal? Ou usar a mesma, né, estrutura. O somatório dos momentos dando zero. Legal? Então, o somatório dos momentos dando zero. Aí eu vou ter momento no sentido horário, no anti-horário, poderia chamar alguém de positivo ou negativo, mas basta eu fazer a soma. Legal? Aí, para isso, eu escolho um pivô. Tá? Então, eu vou escolher um ponto onde eu vou colocar como pivô e fazer as medidas das distâncias a partir dali. O melhor ponto para escolher como pivô é o ponto A. Por quê? No ponto A, eu já tenho a força normal A e o FAT. Então, se eu colocar o pivô aqui, a distância do FAT até o pivô, do FNA até o pivô, é zero. Então, já anulo o momento do FAT e do FNA, as minhas contas ficam mais tranquilas. Tá? Mas ele vê, eu posso colocar o pivô aqui? Pode. Aí você anula o momento do peso, mas vai ter que calcular momento do FNA, momento do FAT, momento do FNB. Legal? Então, a melhor escolha aqui é colocar o pivô, meu ponto de apoio, em A. Feito isso, o momento do FAT é igual a zero, o momento do FNA já vai ser zero. Aí só tenho dois momentos para calcular, que é o do peso e da força normal em A. Então, olha só, está aqui a minha escada. Olha a importância agora da ideia teórica. Está aqui o ponto A. Então, aqui eu coloquei o meu pivô. Tá? No ponto A. O peso está aqui, ó. O peso em relação a esse pivô faz girar nesse sentido, ó. A força normal está aqui, ó. É o FNB. A força normal faz girar no sentido oposto ao do peso. Normal horário, peso anti-horário. Então, o momento do peso é igual ao momento da força normal. Agora, se liga aqui. Vamos lá. O que é o momento do peso? É o peso
vezes a distância do peso até o pivô escolhido, vezes o seno de um ângulo. É igual. Quem é o momento da força normal? É a força normal, no caso em quem? Em B, né? Esse aqui é o B, vezes a distância dela até o pivô, vezes o seno de um ângulo. Então, preste atenção. Vamos lá. Como é que eu calculo o momento? Força vezes distância vezes o seno. Lá na teoria eu falei seno de θ. Quem é o θ? É o menor ângulo. Não esqueça disso. É o menor ângulo entre a força e a reta suporte. Quem é a reta suporte? Ó, é a própria escada. O menor ângulo, presta atenção, o menor ângulo entre o peso e a reta suporte é esse ângulo aqui, verde. Ó. O menor ângulo entre a normal B e a reta suporte, que é a escada, é esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo aqui, ele chamou de alfa. Vamos levar isso aqui para lá. Esse ângulo está bem aqui, ó. Esse ângulo aqui, duas paralelas cortadas por uma transversal, se esse ângulo aqui é o alfa, esse aqui é o alfa também. Então, esse aqui não é o alfa. Vamos chamar esse aqui de θ. De verde, né? Ok? Vamos chamá-lo de θ. Legal, galera? E aqui, fechando o meu 90 graus, o θ mais alfa dá 90. O meu triângulo, né? Θ mais alfa dá 90. Legal? Então, vamos lá. Quem é o momento do peso? É o peso vezes D vezes o seno de quem? De θ. Quem é o momento da força normal B? Força normal B vezes D vezes o seno de quem? De alfa. Legal, galera? Agora, qual é essa distância aqui, ó? Do peso até aqui. É metade da escada. Então, aqui vai ficar o peso vezes L sobre 2 vezes o seno de θ. Isso é igual a FNB vezes D. Daqui até aqui é a escada inteira. Legal? Quem é esse D? É o L. Vezes quem? Seno de alfa. Como ele quer em relação ao alfa, olha, pulo do gato agora. Tá? No texto ele fala tangente. Então daqui eu já dou uma desconfiada. O seno, traz para cá. Ó. Como esses ângulos são complementares, o seno de θ é igual ao cosseno de alfa. Então, pega o cosseno de alfa aqui e passa dividindo. Já cortei o L. O que eu tenho? Peso sobre 2 é igual, passei dividindo, FNB vezes a tangente de alfa, que é o que ele está pedindo. Tangente de alfa, como passei para cá, veio cosseno de alfa, seno sobre cosseno. Tá? Então, a tangente de alfa, seno de alfa, sobre cosseno de alfa. E é o que ele quer. Então, quem é a tangente de alfa? Vamos descobrir agora, certo? Agora, vamos aqui. Eu tenho peso? Não. Tenho FNB? Não. Então, vou voltar para cá e procurar as minhas peças aqui do meu quebra-cabeça. Tá? O peso é FNA, certo? Como é que eu calculo o FAT, que é o FNB? Vamos lá. FNB, tangente, passei dividindo, né? Vai ser o peso dividido por quem? 2 vezes o FNB. Mas o FNB é igual ao FAT. Quem é o FAT? Mi vezes a força normal no ponto A. Porque o FAT está atuando no ponto A. Então vamos agora, né, lembrar. Como é que eu calculo a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente Mi vezes a força normal, onde o atrito está acontecendo, que é no ponto A. Legal? Então traz para cá. Mas o FNA não é igual ao peso? Ó? Então aqui como é que vai ficar? Para finalizar, tangente de alfa é igual a FNA, porque o peso é igual a FNA, sobre 2. Quem é o Mi?
0,25, que é 1/4, vezes o FNA. Corta o FNA, o ângulo alfa é um ângulo cuja tangente, passou o 4 lá para cima, é igual a 2. Então você pode escrever arco tangente igual a 2. Arco TG igual a 2. Legal? Então esse ângulo aqui tem que ser um ângulo cuja tangente dele vale a 2. É o menor ângulo para que essa escada não tombe. Menor inclinação que ela pode ter em relação ao solo. Tranquilo? Uma questão bem trabalhada. Se precisar, assista de novo. Muitos detalhes. Eu fiz questão de fazer bem devagar para você perceber. Muitos conceitos que você precisa trazer, né? Já guardados. FAT, ação, reação, seno, cosseno, ângulos complementares, tangente. Mas o mais importante aqui é enxergar que ângulo é esse, ó. Esse alfa e esse teta. É o menor ângulo entre a força aplicada e a reta suporte. Lembrar que eu tenho outro ângulo aqui, ó. Mas esse ângulo também é entre peso e escada. Mas ele não me interessa. Ele me interessa sempre o menor. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado. A explicação foi bem tranquila, tá? É uma questão difícil, não é uma questão fácil. É uma questão que, se você já está compreendendo melhor, você já está num nível maior. Legal? É isso aí, galera. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado.